Pessoal, voltamos. A RBL, olha, eu vou te contar, ó, esse evento está sendo formidável. E hoje a gente está aqui, agora a gente está aqui com a Elis, essa querida que é a nossa capa. A capa do mês passado foi a Elis. A gente trouxe ela assim para contar a história dela. Ela tem uma história muito linda, gente, linda. Sabe aquelas histórias de conquista, aquelas histórias de realmente de vencer, de acreditar? É a história da Elis. Por isso que a gente trouxe ela como capa para mostrar a história. Vai lá, dá uma lida na revista, vê o que realmente a Elis tem, porque, Elis, vou te contar, a tua história me emocionou muito. Quando a gente estava escrevendo a tua história, eu digo, não, gente, a Elis é um exemplo. Você é um exemplo, mulher. Obrigada. Você é um exemplo de mulher, você é um exemplo de mãe, você é um exemplo de pessoa, você é humana, cara, você é humana. Coisas que a gente não consegue achar mais nesse mês, você sabe disso. É muito difícil a gente encontrar realmente pessoas que olham, não olham, sabe, aquela questão de só querer. Não, você é uma pessoa que ensina a gente a dar, sabe, doar, a realmente querer, assim, ver os outros crescer. Foi isso que eu encontrei na tua história. Quando eu li a tua história, eu digo assim, poxa, a Elis é uma pessoa que impulsiona os outros para cima e realmente traz o melhor. Sabe, aquela questão de ser, a gente quer ser melhor, a gente quer ser, realmente a gente consegue, não é só querer, a gente ter certeza que a gente consegue. Sim. Essa é a questão. Fala um pouquinho pra gente. É um privilégio estar aqui com você, minha querida. E assim, para vocês que estão aí do outro lado, eu quero dizer o seguinte: sonhe muito, imagine tudo e parta para a realização. Só começa com aquilo que você tem, com aquilo que você consegue. E não desista, porque aquilo que você viu é a verdade de Deus sobre você. E aquilo que você sonha é só um flash da vida que você pode realizar. Mas entre o sonho e a realidade, você precisa caminhar. É o processo, é a jornada. E essa jornada ela vai ser cada vez mais linda e próspera à medida que você valorizar os micro resultados, as micro vitórias, você festejar com isso, se alegrar e compartilhar. Porque à medida que você cresce um pouquinho hoje, transborda aquele que não começou ainda. É verdade. E aí, então, você continua crescendo, porque você não está retendo, você está fluindo. Isso é verdade. Tem muitas coisas que a gente olha e as pessoas, elas realmente têm aquela questão de segurar, né? Tipo, segurar a informação, segurar as minhas ajudas, segurar aquela questão que até ele, dentro do interior dele, tá dizendo, solta, vai. É tipo, tira o velho pro novo entrar, né? Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas elas não enxergam isso, elas não olham isso dessa forma. Esse é um travamento que muitas pessoas a gente encontra que tem. É uma crença, né? Na verdade, aquilo que eu tenho é meu e se eu compartilhar, os outros vão roubar. É insegurança. Porque a pessoa sábia, ela entende que quanto mais eu transbordo, mais volta para mim. Mais eu espalho, e quanto mais eu espalho, expansão é justamente isso. Eu transbordo aquilo que eu tenho, eu recebo também daquilo que eu preciso e nunca nada é de ninguém. É tudo nosso e não é nada nosso. Quando eu entendo assim, tudo é meu e nada é meu, então eu vou valorizar aquilo que eu conquisto, mas eu vou saber que eu sempre vou deixar para trás aquilo que hoje eu conquistei, e não é deixar para trás de banalizar, de deixar no canto, de desprezar. De marcar as pessoas que precisam daquilo que eu carrego, aquilo que eu alcancei, e olhar para frente, porque tem mais para alcançar. É uma satisfação, é uma gratidão, mas uma insatisfação porque tem mais. Eu diria gratidão pelo que eu alcancei, insatisfação porque se eu me conformar, eu não vou receber o mais. Quando você diz deixar o bom para escolher o extraordinário,
Não é que agora, de uma vez, eu vou pular no extraordinário. Não, o extraordinário é você crescer sempre. Isso é prosperidade, né? É você crescer em todas as áreas, cada dia um pouco. E quando eu celebro as micro-vitórias, eu sou grata por elas, eu quero mais. Isso é verdade. E tem mais, não é? E tem mais para todo mundo. E eu sou mais rica quando eu entrego os meus frutos maduros para você do que quando eu retenho. Se eu retenho, eu não multipliquei. Não existe isso. Então, quando você diz você é humana, você é verdadeira, porque eu acredito. Você tem exatamente aquilo que eu preciso. E as amoras verdes? Eu sempre costumo falar que todo ser humano tem amoras verdes e amoras maduras. Eu chamo de amoras porque eu gosto, é uma lembrança positiva para mim, da minha infância. Mas assim, o fruto maduro é aquilo que eu vou colher na sua vida. Por que eu vou colher uma amora verde que é amarga na sua vida se ela não é ruim? Ela só não está pronta. Mas ela é da mesma árvore, ela vai amadurecer. Agora você tem frutos maduros que eu posso colher. E vice-versa. Acontece o mesmo. Você pode colher frutos maduros na minha vida que hoje estão prontos e que são saborosos. E os frutos verdes, deixa lá, vai amadurecer. Mas a tendência do ser humano é julgar. E quando eu julgo o outro, eu me coloco num papel que não é meu. Automaticamente eu me julgo. E isso é injusto. Né? Isso é injusto comigo e com o outro. Porque esse não é o nosso papel. Nosso papel é de membros do corpo. Cada membro ativamente construindo e fazendo e dando seu melhor, o corpo todo vai estar em harmonia. É verdade. Como é que um braço pode agir sem a mão? Como é que a mão pode agir sem os dedos? Uma unha. Nossa, outro dia aqui ficou machucadinha a unha aqui. Meu Deus, o meu corpo todo sentiu. Verdade. Então, todos os membros, órgãos, tudo é importante. Não é? E quando eu entendo a importância disso, eu valorizo a todos. Porque nós somos um só corpo. Né? E isso que me faz pensar no outro. Isso que me faz ser altruísta. Isso que me faz me importar com o sucesso do outro. Me faz enxergar no outro, às vezes, aquilo que ele mesmo não enxerga. Não é muito mais fácil a gente se ver no espelho do que eu me olhar aqui, ó. Fica difícil, né? Posso imaginar. Mas quando eu me olho no espelho, e o outro é o espelho, é o reflexo, né? Então... Infelizmente, a nossa cultura, né? É uma cultura isso. Essa cultura das pessoas se enxergarem é aquela questão de enxergar o próprio umbigo, né? Até que ela mude essa frequência dela, até que ela mude esse pensamento, reviva uma outra cultura, muita gente sofre com isso. A família sofre, a pessoa sofre. Muitas pessoas acabam sofrendo em relação a isso, né? Na verdade, eu diria que é a cultura da mediocridade, né? Das pessoas que estão na média. Mas como a gente muda isso? Com a mudança de mentalidade. Quando eu aprendo e conheço sobre mim, busco autoconhecimento, eu também busco aprender sobre o ser humano, nas 3 esferas, espírito, alma e corpo. Espírito fala de identidade, a alma fala de governo das emoções, dos pensamentos, sentimentos, comportamentos, hábitos. E o corpo fala do propósito, da autoridade que nós temos, né? E de ir lá e fazer acontecer. Um abraço que você dá no outro libera ocitocina e às vezes era tudo que ele precisava. Não precisava nem de dinheiro. A gente acabou de experimentar uma cena aqui antes de gravar, não foi verdade? Foi. Uma pessoa que abençoou a outra, ela não precisava daquilo. Mas ela se sentiu amada, veio me contar. Elis, olha... Fulano me deu isso, você quer experimentar? E aí gerou uma cadeia de bênçãos. Então é sobre isso. Nós precisamos entender que a nossa mudança de mentalidade, ela transforma não só os nossos pensamentos,
mas transforma também a nossa maneira de enxergar e interpretar as situações, a vida, as pessoas, porque não é sobre o fato, é sobre como eu interpreto, eu processo o que está acontecendo e como eu me sinto diante disso que eu processo. E aí, quando eu me sinto, eu posso ter um sentimento positivo e um sentimento distorcido. E aí, quando eu entendo isso e eu nomeio o meu sentimento, por que eu estou brava? Por que eu estou me sentindo bem? Ah, é porque acontece isso. Então, quando eu conheço a mim mesmo, eu não vou julgar o outro. Porque eu vou olhar, eu vou me enxergar como uma árvore e eu vou perceber que eu sou uma árvore frondosa, frutífera, que tem amoras verdes e amoras maduras. Aí eu vou saber o seguinte: ah, então isso que está na vida do outro, eu tenho que investigar bem, eu tenho que saber bem, porque não vou julgá-lo por causa dessa situação. Porque não é bem assim. Tem outros ângulos para se ver. É conhecer a dor dos outros, né? Essa é a questão. A gente debate muito isso na questão do Todos Unidos pelo Autismo, que é uma causa que a gente levanta, né? Linda. E a gente fala para as pessoas, quando você vê uma mãe, quando você vê uma mãe ali que está passando por aquele perrengue do filho, não julgue o filho como se a mãe não desse educação para o filho. Você não sabe o que está acontecendo. Sim. Né? Então, olhe a dor, seja mais simpático, seja mais amável. Então, se não quer ajudar, sabe? Mas não julgue, porque a mãe já está esgotada, já está ali na flor da pele, ainda passando por uma situação que pode ser uma grande vergonha para ela, isso acaba levando piores consequências. Então, realmente o julgamento é cruel. As pessoas é cruel. Até porque você não está no lugar do outro. Por mais que eu me coloque no lugar do outro, eu não vou saber. Não vou saber o que ele está passando. Então, quando eu me coloco no lugar de juiz, eu estou sendo injusto comigo mesmo e com o outro. E a mãe de um filho autista, eu trabalhei, uma das minhas especializações é psicopedagogia com ênfase em educação especial e inclusiva. Trabalhei 19 anos no estado, né? Passei em 3 concursos públicos no estado de Goiás, né? No meu município e na nossa capital, em Goiânia. E trabalhei por 19 anos em coordenação pedagógica e eu vi a dor das mães, né? Trabalhei na sala de aula. Nesses 19 anos, mesmo trabalhando, depois de 6 meses que eu estava no concurso, eu já entrei na coordenação em um período. Mas nesses 19 anos eu nunca saí da sala de aula, porque eu queria olhar os dois lados, justamente para não julgar, mas para ter essa compaixão de pensar, eu sinto na pele. Eu só sinto na pele quando eu passei. Quando eu passei, eu sei realmente. Agora, se eu não passei, eu tenho que ser, no mínimo, compreensivo. Eu tenho que buscar entender, buscar conhecer melhor. E se eu posso ajudar, como você disse, por que não? A criança autista, ela não veio com defeito. Não veio. E muita gente fala que é um defeito, é uma doença, mas não é. Quando você fala que o autista ele veio com defeito, você está falando do Criador. E o Criador faz tudo perfeito. Aquela criança autista veio para fazer algo melhor, para acontecer ou na família, ou na escola, ou na vida de alguém. Ou Messi é autista. Autista, e vê onde ele chegou. Olha só, onde ele chegou. Então isso não é defeito, não é doença, ele é diferente. Ele funciona de maneira diferente. Eu tive vários alunos autistas inteligentíssimos, educadíssimos, e ele é como uma criança que ainda não consegue regular seus impulsos. Mas quando ele se trabalha com a criança, dentro do conhecimento de quem ele é, como funciona o cérebro dele, tudo, né? Você vai perceber que ele pode ter uma vida normal, os pais podem ter e podem ser muito felizes por isso. Até porque o autista, quando você conquista o coração dele, meu Deus, ele tem um coração lindo, maravilhoso. A gente conseguiu um vídeo, e esse vídeo ele é muito bonito. A gente vai até passar amanhã no evento, que a gente tem um evento amanhã sobre o nosso segundo encontro do autismo, né?
Que a gente vai ter, só que esse é específico para as mães. Por causa do Mês das Mães, a gente vai trazer realmente informações para as mães. E é um vídeo que a gente vai pôr amanhã, esse vídeo é muito bonito, são profissionais que eles já chegaram na fase adulta e eles são autistas. Olha, então ele fala no vídeo, eu sou um policial, eu sou um advogado, eu sou isso, eu sou... E eles vêm falando da profissão deles, olha, mostrando que eles são autistas, mas nem porque eles são autistas eles não deixam de ser o que eles querem ser. Então, eu tenho uma pessoa na minha equipe que é um dos mais extraordinários que eu já vi na profissão dele. Ele é autista. Tá vendo? Ele é extraordinário. Eu falo, cara, Deus me deu você porque você é extraordinário. Ele é autista. Então assim, a gente sempre fala para as mães, calma, as coisas vão se alinhando, sim, as coisas vão acontecendo, as fases vão passando, Deus vai provendo. Se eu pudesse dar um conselho para as mães, primeira coisa, creia que seu filho não tem defeito e nem doença. Porque Deus não faz nada com defeito, nenhum ser humano vem com defeito, ele vem com propósito. E cada um tem uma missão e vai se manifestar de alguma maneira. Só que depois conheça sobre o autismo, quais são as limitações, quais são as potencialidades e descubra que é maravilhoso. Tem pai de filhos superdotados que o superdotado é um desastre, porque o pai não soube lidar. Aí você acha que isso é bom, ser superdotado é bom, ser isso, é aquilo. Qualquer ser humano sem Criador é um desastre, mas com o Criador é um testemunho, é autoridade. Então, assim, que a mãe se sinta feliz. Se você é mãe de autista, se você conhece alguém, se tem uma família, que você se sinta presenteada por Deus, porque, caraca, você foi escolhida para ser a mãe de alguém especial. E não é especial porque ele é melhor do que os outros, e nem porque ele é deficiente, e aí chama de um jeito bonitinho. Especial porque ele tem uma missão linda para impactar. É especial na palavra mesmo, exato, não numa palavra exato. contrária. E depois, em último, acredite, seu filho pode ser o que ele quiser. Ele pode ser quem ele quiser, o que ele quiser. Mas pensa, a mãe de uma criança pequena, de 2, 3 anos, 4, ela também, se for pensar, ela passa vergonha, porque o filho vai lá, toma o brinquedo do outro, chora no meio do povo, faz isso, faz necessidades fisiológicas. É uma vergonha? Não. Ele só está amadurecendo, ele está ainda imaturo. Mas calma, tenha paciência, tenha fé, que vai dar tudo certo. Isso é fantástico, isso é fantástico. Agora, voltando uma coisa, a gente falou muito da questão do emocional, da pessoa. E por business? O que você fala em relação ao business das pessoas? Porque assim, a gente está batendo muito numa tecla. A RBL, ela trouxe uma temática, está trazendo uma temática a partir de agora, e a gente está tirando um projeto do papel. A gente está querendo formar a maior coalizão colaborativa de empresários dentro dos Estados Unidos. Como que a gente quer fazer isso funcionar? A gente sabe, como a gente acabou de falar, que as pessoas ela têm aquelas limitações, pensamentos, principalmente de ego, mas em relação à cultura. E a gente, como mídia, a gente sabe que a gente ajuda na cultura. Ou a gente realmente traz uma nova cultura, ou a gente realmente propaga a cultura que existe. Então, pensando como uma mídia no geral, a gente está tirando do papel um projeto chamado exatamente isso, Coalizão Colaborativa de Empresários nos Estados Unidos. Para que isso? Para acabar exatamente com a cultura de que todo mundo é concorrente. O brasileiro veio para cá para tirar o meu lugar. Ele veio para cá para ser meu concorrente. Ele veio para cá para ser meu inimigo, né? Principalmente dentro da mesma comunidade. E a gente vai buscar essa visão dentro da comunidade israelense. A comunidade israelense ela é uma das maiores comunidades prósperas em qualquer lugar do mundo que ela esteja. Ela é uma comunidade próspera. Porque exatamente eles pensam exatamente o contrário, que entre eles não existe concorrência. São 3 pilares que eles usam: Deus, que é a religião deles, né? A família e os business, o negócio. Só que o negócio eles também tratam como família. Então, se a pessoa que
está junto com ele ali no mercado, é do mesmo mercado que ele está começando, ele não enxerga ninguém do mesmo mercado dele, com ele como um concorrente. Ele enxerga como um futuro parceiro ou um possível parceiro. Então ele ajuda essa pessoa a crescer. Aí a gente conversando com um empresário israelense, ele falou assim: Dani, sabe por que a gente faz isso? Um dos motivos, não é o principal, mas é um dos motivos. É porque como ele vende o mesmo produto que eu, ele está dentro do mesmo mercado que eu não quero que ele queime o meu mercado. Então eu vou ensinar ele sim tudo o que eu sei para que ele aprenda a fazer com a mesma excelência que eu faço. Porque se ele faz com a mesma excelência que eu faço, eu não vou ter o meu mercado queimado, as pessoas vão acreditar na gente e a gente vai prosperar. Então esse é o pensamento da prosperidade. Sobre o business. Primeira questão é, para você ter CNPJs fortes, precisa ter o CPF forte. Porque o CPF fala de gente, de pessoa, de quem você é, fala de identidade. Você precisa saber qual é a sua identidade. O que eu carrego que eu posso multiplicar para a sociedade e ter de volta para mim um ROI. Eu não vou usar as pessoas, eu vou servir as pessoas. E quando eu sirvo com o melhor. Então o que há em mim de habilidades, competências, de talentos, dons que eu posso servir pessoas. Então eu vou olhar, tem um tanto de problemas na sociedade. Qual o problema que eu posso criar e qual o problema que eu posso resolver que vai me dar um retorno do meu tempo, da minha energia e que vai abençoar pessoas. Porque uma empresa, ela não nasce para eu ganhar dinheiro para sustentar minha família. Também, mas não é o princípio. Uma empresa nasce para servir, para resolver um problema da sociedade que tem muita procura e não tem. Então, quando eu entrego o meu melhor, olhando o que eu tenho de melhor, por exemplo, eu comecei nesse processo de livros, de todo o meu business com a editora, que não é o meu único, mas foi porque o que eu sei fazer e que eu sou boa, eu sei escrever bons textos. E 10 pessoas, de cada 10 pessoas, 8 querem escrever um livro, mas apenas 0,5% conseguem. Então eu falei, eu posso ajudar essas pessoas. E comecei ali ajudando as pessoas. E foi. Enfim, daí o que você pode multiplicar? Daquilo que você já carrega, daquilo que você tem para as pessoas. Aí nasceu o business assim. Eu servindo as pessoas, ajudando como elas começarem, como elas extraírem de dentro delas aquilo que elas carregam. Valorizar a sua história, porque compartilhe sua história e as pessoas vão se apaixonar pelo seu produto. Verdade. Então, quando você conhece a história do cara e fala assim, cara, a Elis, ela não podia ter livros, ela chorava na hora de devolver os livros para a biblioteca, porque o pai não podia comprar. Agora a Elis impulsiona mais de 50 mil pessoas a escreverem livros. Caraca, a Elis cobra $6 mil para fazer um projeto de livros, mas eu também ensino de graça, né, e tal. Mas por quê? Aí você olha lá atrás e olha que hoje fala assim, nossa, agora que eu conheço a história da Elis, então agora eu quero fazer um livro com ela. Entende? Então, conte sua história e as pessoas vão se apaixonar pelo seu produto. Por quê? Porque se a sua história é verdadeira, se é real, vai bater com o outro. Ele vai valorizar o seu produto, porque ele sabe o que custou para você. Ele sabe como você chegou lá. Entende? Então, business sempre fala um olho no número, um olho nas pessoas. Primeiro eu valorizo o que é que eu tenho para oferecer que as pessoas estão precisando. E aí eu vou entregar aquilo que eu tenho de melhor, que é o que eu já sei. E aí eu vou aprimorando, eu vou buscando mais conhecimento, eu vou fazendo melhor a cada dia. E aí nascem as grandes empresas. Nós sabemos que a Apple nasceu numa garagem de um filho adotivo. Quem é Bill Gates? Se você não olhar para a história dele, você não vai entender nada disso. Mas quando você olha e fala, caraca, qualquer um pode. Então o business não é o primeiro. O business nasce para servir pessoas, é tudo sobre pessoas.
Agora, se você entender isso, você vai entregar seu melhor. E quando você entrega seu melhor, não tem concorrente. Porque não existe ninguém igual a você, nascido naquela cidade, com aqueles pais, com aquela história, que vai fazer o que você faz. Hoje, que nós já multiplicamos muito, Pablo Marçal e eu, sobre livros, já explodiu para o Brasil, para o mundo. Aqui nos Estados Unidos eu fiquei, uau! Não sabia que tinha tantas pessoas escrevendo livros e produzindo livros e tal. E tudo nasceu, eu não digo tudo, não vou ser arrogante, mas a maioria deles nasceu de nós, do nosso movimento. Se não nasceu diretamente de nós, mas de alguém que nós impactamos. Porque em 2020 não existia isso. Realmente, a gente vê aqui nos Estados Unidos. Então não existia isso. Então, quer dizer, o movimento que nós geramos impactou tanto as vidas e as pessoas, que hoje o movimento é maior do que nós. Se a Elis muda de rumo e tal, de rota, o movimento vai seguir do mesmo jeito. E é sobre isso. Então o bis nasce para servir. Quando eu entendo que é para servir, não é meu. Eu não tenho que possuir e tal. Eu tenho que zelar, mas eu tenho que conduzir. E aí depois que eu conduzo, as pessoas pegam e vão. E tudo aquilo que eu tenho de melhor como mestre, eu ensino. Porque Jesus poderia ter cumprido o ministério dele sozinho. Ele ensinou, ele juntou 12 e foi ensinar. E os 12 continuaram. Então é sobre isso. Porque eu não devo ser egoísta e eu posso, mas não devo. Agora, quando eu sou altruísta, quando eu compartilho, quando eu me importo, eu enriqueço as pessoas também. E esse é o poder. E o mundo se torna melhor. Exatamente. Mas foi um privilégio estar com você, querida. Espero ter mais oportunidade igual essa. Tá? Nós teremos. E aí a gente vai indo, vai vindo, vamos contando sempre as histórias que emocionam o povo. Obrigada para você que esteve com a gente. Conto com vocês para seguir essa jornada impulsionando pessoas, porque você já tem amoras maduras aí para oferecer, tá bom? Obrigada.